Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Aqui quem fala é Adilson F. Nunes com mais um vídeo para vocês. Hoje são 28 de setembro do ano de 2022. Agora são 0h35 aqui na nossa linda Patrocínio. Um clima muito bom, temperatura aí por volta dos 26 graus. Tá tudo certo, tá? Então, pessoal, hoje estamos fazendo ainda um vídeo comemorativo, tá? Esse é o 28 de setembro, né? É o meu aniversário e eu resolvi fazer aí, aguardar aí, né? Até a virada, né? Para fazer aí um vídeo comemorativo, tá? Eu ainda não sei qual o título que eu vou colocar nesse vídeo, tá? Mas não vai ser nada relacionado aí ao aniversário não, tá bom? O nosso tema principal é liderança e propósito, né? Então vai ser algo nessa linha aí mesmo, beleza? Então estamos completando aí hoje, né? Estou completando aí hoje 47 anos, estou muito feliz, muito aprendizado e até aqui o Senhor nos ajudou, tá? Ele nos trouxe até aqui, com erros, muitos erros, tá? Mas também com muitos acertos. Essa é uma particularidade de toda e qualquer vida significante, tá? Vidas que só têm acertos, perde o sentido. Vidas que só têm erros, perde o sentido. Então, chegamos até aqui. Cheguei até aqui. Com muitos erros e com muitos acertos. Graças a Deus. Né? Antes da gente prosseguir aí, peço a você aí que dê os like, que faça o comentário aí, se o vídeo fizer sentido para você. Se não fizer sentido nenhum também, faça comentário e fala, isso não fez sentido nenhum para mim, não agregou nenhum valor. Tá beleza? O que a gente quer é principalmente aí a pontuação aí do algoritmo do YouTube, que reconhece tanto os prós quanto os contras, tá bom? E para você que está caindo aí de paraquedas neste canal, Adilson F. Nunes, se o vídeo fizer sentido para você, nesse caso tem que fazer, né, para você se inscrever e ir lá no sininho e apertar a opção todas, porque aí sempre que o YouTube, que a gente fizer aí algum vídeo novo, o YouTube manda para você aí a notificação, tá bem? Então, pessoal, no caminho da espiritualidade é onde acontece, talvez, a maior gama de erros sucessivos. Então, não é novidade a ninguém que há muitos escândalos neste meio, né? Sejam no meio cristão, seja em outros meios, né? Há muito escândalo. E por que há escândalos? Porque são pessoas que fazem os sistemas fluírem, tá? Então, quando não há nenhum sistema, assim, aparentemente, né? Ainda assim, existe talvez o mais significante de todos os sistemas, que é a família, tá? A família é o mais significante de todos os sistemas, né, do planeta Terra, tá? Não vou dizer do universo não, porque a gente não sabe o que tem lá fora ainda com exatidão, né? Mas da Terra, do nosso planeta, nós sabemos que a família
é a base de tudo. Tá? Então, já falamos isso em outros vídeos, né? Mas este é uma questão que a gente tem sempre que trazer à tona. E nesse meio, né? No seio da família, que acontece muitas coisas que tanto contribui para a evolução do indivíduo e da espécie em si, né? Como também acontece os problemas. Tá? Então, qual é a maioria desses problemas? São os problemas nos relacionamentos. Tá? Seja o relacionamento entre os pais e os filhos, né? Seja entre o casal, que é o que mais evidencia, né? Acontece uma série de circunstâncias que poderia ser evitada se houvesse sabedoria, se houvesse diálogo entre os membros da família. Então, muitas vezes e quase sempre, né, acontece problemas porque as pessoas não conversam corretamente. Elas deixam as situações passar da hora de conversar ou, às vezes, conversam apressadamente, né? Precipitadamente. Assuntos que não é a realidade. Então, eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, né, com os tapas na cara que a vida nos dá, e às vezes a vida bate forte, tá? Que é muito importante você refrear a língua, tá? E às vezes no desespero, né, no medo de perder ou no medo de causar o sofrimento, você acaba por negligenciar, né, a gente acaba por negligenciar o que seria a princípio correto, tá? Então, nesse pequeno vídeo, né, eu espero que eu não faça ele muito grande, ele já está até grandinho já. Eu quero dizer para vocês saber o ponto certo e a hora certa de conversar e com quem conversar, tá? Tem horas, há momentos em que as situações elas nos trazem, né, para conversar com pessoas do dia a dia. E ainda que sem má intenção, essas conversas às vezes tomam rumos desnecessários, tá? Que seria evitado, poderia ser evitado se a gente mantivesse, né, uma mente sã, uma mente espiritualizada e correta, guiado pelos princípios que já conhecemos, né, que são, no meu caso, né, que são os princípios cristãos, os princípios bíblicos. Então, toda vez que você deixa de observar, e às vezes nem é quebrar, tá? É só deixar de observar algum princípio, obviamente você comete alguma falha, tá? Então, quebrar um princípio é talvez um pouco mais difícil, mas deixar de observar é facinho, facinho, tá? Então, às vezes, nessa falta de observância, você acaba por cometer falhas desnecessárias e que custam muito caro, né? Então, hoje aqui, o que eu venho a compartilhar com todos é exatamente isso. Cuidado
com a fala. Cuidado com o que você fala, para quem você fala e como você fala, tá? Isso pode gerar consequências danosas. E ainda que talvez, né, não seja a intenção, porque muitas vezes, dependendo da circunstância, a gente fala coisas sem pensar, fala coisas que não devia, né, mas que aquilo ali na hora fez sentido para você e você disse daquele jeito. E a Bíblia diz que a palavra falada é como a flecha lançada. Depois que ela sai ali do arco, acabou, né? Acabou. Entende? Então, dependendo o contexto, as pessoas envolvidas nisso, ou que podem se envolver, principalmente hoje, né, que nós estamos aí no mundo digital, as pessoas gravam o que você fala, as pessoas escrevem, se trocam informações escritas, gravadas, áudio e vídeo, quer dizer, gravadas em áudio e vídeo, que a princípio não deixam dúvida sobre intencionalidades. Mas fato é que toda folha, por mais fina que seja, tem dois lados? Sim, mas o que se escreve em cada um desses lados também pode ser bem diferente. Tá? Então, depois que fica uma má impressão, uma má conduta, não adianta mais tentar corrigir. Tá? Às vezes você vai tentar corrigir e fica pior. Né? Às vezes, para evitar a dor, você fala alguma coisa e aquela coisa ela transforma em mais dor ainda. Às vezes, para evitar o sofrimento desnecessário, que as pessoas também têm um certo fetiche pelo desnecessário, você protela coisas, né, ou tenta protelar que não fazia mais sentido e acaba por causar mais dor, mais sofrimento. Então, pessoal, prudência, tá? Esse é um princípio muito interessante. E esse é um dos princípios que me faltou muito, muito na vida, tá? E que nessa etapa nova da minha vida, eu quero observar ele bem mais de perto, esse princípio. O princípio da prudência, o princípio do equilíbrio, tá? O princípio da paciência, né? Observar bem de pertinho esses princípios. E assim evitar de forma correta, né? Porque quando não tem do que te acusarem, tá tudo certo, tá? Quando ninguém tem nada contra você, tá tudo certo, tá? Então, a observância desses princípios é muito importante. Observar e zelar por eles, tá? O princípio é igual a aliança no dedo. É um lembrete constante de um compromisso assumido. Tá? Então, para todos nós, né, que temos que ter habilidades de líder, principalmente sobre a própria vida, ter esse controle, essa observância, esse zelo por esses princípios aqui citados, né, e muitos outros muito mais, certamente constitui
uma base sólida para que o lar, para que a empresa, né, para que a instituição da qual você é responsável tenha uma durabilidade, tenha uma consistência, né, bem eficaz. Então, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria, claro, de citar, né, alguns exemplos de prudência, de bom senso, às vezes até de falha, né? Eu vou citar só um caso aqui, o caso de José do Egito, né? Que José, sempre as pessoas pegam ele como um bom exemplo, né, de superação, de tudo mais. Mas a falta de zelo dele com um princípio, ainda que ele estava sendo guiado para aquilo, foi o que culminou com todo o sofrimento dele, do pai dele, dos irmãos dele, né? Que era aquele momento que ele tentava corrigir os irmãos dele, ele, né, os irmãos dele todos mais velhos, e ele agia como uma espécie de gerente entre eles, claro que com a aval do pai, né? E em outro ponto, quando ele citava os sonhos que ele tinha, aonde ele via, né, situações que davam a entender que toda a família dele o serviria um dia, o que realmente aconteceu anos mais tarde. Então, obviamente, isso gerou muitos problemas, né, e um sofrimento grandiosíssimo para o pai dele, Jacó, né, que ficou anos e anos achando que o filho tinha sido morto por algum bicho, né? E os irmãos, claro, com aquele sofrimento gigante, porque eles sabiam que ele não estava morto, não podia falar com o pai, mas também não sabia nem como encontrá-lo, né? Porque eles o venderam como escravo. Então vocês percebem que a partir do momento em que José ousou a falar um pouco mais, sem a prudência, isso culminou com um desfecho, né, inicialmente trágico, né, foi algo trágico, mas posteriormente se tornou algo bem interessante, ok? Então, eu vou deixar só este caso aqui como exemplo, tá? Claro que poderíamos citar muitos outros, mas vou deixar aqui este como exemplo e encerrar esse vídeo aqui com a certeza de que estou muito feliz, tá? Apesar de tantas coisas que poderiam ter sido evitadas aí desses últimos 46 anos da minha vida, né? Mas eu espero que nessa etapa nova eu possa colocar em prática muitos dos princípios e conceitos novos que aprendi e ver a vida aí ter um sentido diferente nessa próxima etapa, tá? Para isso, claro que a gente conta com o apoio especial, né, de esposa, filhos, né, mãe, pai, irmãos, enfim, da família que está perto da gente e que faz sentido. Beleza, pessoal? Fica aqui o meu abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Forte abraço. Até!